No vídeo de hoje você vai compreender algumas coisas bem importantes. Você vai compreender como lidar com o seu ego e com o ego das outras pessoas, e em duas situações que são situações que mais me perguntam no dia a dia, que é como é que eu faço isso em relacionamentos do trabalho e como é que eu faço isso nos relacionamentos da minha vida pessoal. Até em relacionamentos amorosos e também com a família, você vai perceber que existe um centro aí que vai levar você sempre para o mesmo local. E isso não é ruim, isso é bom, porque se você entende qual é o centro de tudo, qual que é a origem de tudo, a raiz de tudo, você melhorando a questão na raiz, você tem resultado em todas as outras áreas da sua vida. Então, vamos entender primeiro como é que você faz para lidar com o seu ego. Porque se você acredita nesse momento que você está completamente livre do domínio do ego na sua vida, isso é muito pouco provável. O que significa você estar totalmente livre do domínio do ego na sua vida? Significa que você atingiu a iluminação. Esse é a nossa busca, né? A gente tem esse destino para onde nós estamos indo, que é estarmos iluminados, mas isso é uma jornada. Muito pouco provável, né? Um percentual mínimo de pessoas no mundo que atingiu a iluminação. Pode ser seu caso, sim, mas percentualmente, muito provavelmente não, e tá tudo bem, porque você pode viver uma vida incrível, de muita alegria, de muita felicidade, antes de atingir a iluminação, mas trabalhando diariamente para essa conquista. Então, como é que é a questão para lidar com o seu próprio ego? Se você já me acompanha aqui no canal, já viu outros vídeos, você já tem bastante clareza de que ou você vai estar vivendo a partir da sua essência, ou você vai estar vivendo a partir do seu ego. E vivendo a partir do seu ego, o que você vai ter na sua vida? Conflito, confusão, você vai ter muita insatisfação, você vai ter muitos problemas, né, de relacionamento, seja na sua vida pessoal, seja no seu trabalho. Você constantemente vai estar lidando com problemas, você constantemente vai estar preocupado com alguma coisa, constantemente vai estar remoendo o passado, constantemente vai estar com dificuldade de esquecer alguma coisa que te disseram, de perdoar alguém. Tudo isso é um exercício do ego. Então, qual que é o primeiro passo? É você voltar a viver a partir da sua essência. Então, você precisa ter clareza de, nesse momento, o que está acontecendo? Quem é que está dominando a minha vida? É o meu ego ou é a essência? E uma vez que você entende isso e você sabe as estratégias, aqui no meu canal tem uma série de outros vídeos que você pode se aprofundar com relação a isso. Pode ir lá também no Clube Satoru de quarta-feira às 20 horas, que tem uma galera incrível lá, que a gente conversa no Zoom toda quarta-feira. Se quiser participar, 100% gratuito. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você participar lá comigo. E você vai entendendo quais são as estratégias para que você saia do ego e vá para a essência. Você só precisa fazer isso. Eu sei que não é simples, eu sei que é uma jornada, mas o seu exercício particular é o tempo todo perceber: será que eu estou no meu ego? Se sim, como é que eu faço para voltar para a minha essência? Mas aí, como é que eu faço com relação ao ego das outras pessoas? Porque é importante que você entenda, né, que uma vez que você vai fazendo todo esse processo de retorno para a sua essência, e aí você vai começar a sentir muita paz interior, você vai começar a sentir muita confiança, muita alegria, muita felicidade, e aí você vai começar a perceber o mundo de acordo com ele realmente é. Você vai viver na realidade mesmo. Só que você está lá. Só que a grande maioria das pessoas ainda não. Então é como se a sua essência tenha que lidar com o ego das outras pessoas no dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Então isso é fundamental você compreender. Então como é que você faz para lidar com pessoas, por exemplo, no trabalho, que estão com esse ego forte, né? Esse ego que domina elas e tira elas completamente do centro. Quando você compreende que tudo aquilo que aquela pessoa vem fazendo para você, que muitas vezes você não concorda, que muitas vezes machucam você, às vezes dá até uma tristeza, né? Você fala, poxa, eu tenho que conviver com essa pessoa todo dia e toda hora é conflito, tudo é problema para elas. Às vezes são pessoas que reclamam demais, são pessoas negativas,
ou são pessoas que estão confrontando tudo, né? E você fala, poxa, que difícil, né? A gente podia ter um trabalho de uma forma tão mais harmônica, mais alegre, mais feliz, essa pessoa está reclamando de tudo o tempo todo, né? Tornando o meu trabalho mais difícil. A primeira coisa que você tem que compreender é que quem está dominando aquela pessoa é o ego dela. Então você já deve ter percebido muitas vezes em você mesmo, agora que você faz esse estudo aqui junto comigo, que não é fácil, que é uma vida muito difícil e é onde você perde completamente o controle das ações. Percebe? Então, você fala assim, eu não acredito que essa pessoa está fazendo isso comigo. Ou você tenta compreender o porquê ela faz o que ela faz. E você jamais vai compreender isso, porque conforme você vai vivendo na essência, você vai ver que todo esse comportamento das pessoas parece não ter sentido. E não tem sentido mesmo. E não adianta você tentar explicar para ela, porque você não está explicando para ela, você está explicando para o ego dela. Percebe? E isso muda completamente o jogo. A hora que você percebe que a pessoa está no ego e que não há o que você possa fazer para explicar para ela que ela vai continuar forte no ego dela, te confrontando, indo contra aquilo que você fala, isso muda o jogo completamente. Porque você vai iniciar um processo de trazer a pessoa para a essência dela e tirar ela do ego. Quando a pessoa está no ego, não adianta você tentar explicar nada, não adianta você tentar confrontar, porque aquilo só vai gerar mais conflito, mais dor. Quando você percebe que a pessoa está constantemente no ego, você vai trabalhar para que essa pessoa volte a estar na essência dela. Então, você pode simplesmente, de uma forma silenciosa mesmo, começar a abençoar essa pessoa. Começar a falar coisas boas para ela e sobre ela, isso tudo mentalmente, você não precisa falar verbalmente. E aí você começa como se você estivesse iluminando essa pessoa mesmo, para que ela saia do ego. Porque essa pessoa, em essência, é uma pessoa incrível. Eu tenho certeza disso. É uma pessoa do bem, é uma pessoa que está buscando ser feliz e não está conseguindo. Está sofrendo muito, está cheia de conflitos. A gente muitas vezes não sabe o que ela já passou na vida, seja recentemente ou seja no passado mais distante. Percebe? Então você começa a fazer um trabalho de primeiro criar uma imagem dessa pessoa em você, uma imagem mentalmente mesmo, de que essa pessoa é uma pessoa que precisa de ajuda, de que essa pessoa é uma pessoa que precisa de amor. E aí você não vai entregar esse amor, essa ajuda, explicando para ela como é que ela volta para a essência, nem nada disso. É simplesmente a partir da sua essência, você se conecta com a sua essência primeiramente, e aí você começa a abençoar essa pessoa pouco a pouco, e pouco a pouco você vai ver que ela começa a mudar. Você fala assim, meu Deus, que coisa incrível, essa pessoa da noite para o dia mudou. O que será que aconteceu com ela? E muitas vezes foi esse trabalho que você fez interno, que foi trazendo a pessoa, sim, mais para a essência dela do que para o ego. Porque por mais que o ego dela esteja muito forte, você tem que entender que ego combina com ego, essência combina com essência. Pode ser que essa pessoa passe 99% do dia dela no ego e só quando ela se encontra com você, ela consegue fazer esse caminho de volta para a essência. O ego dela vai perceber que com você não tem mais conexão, não tem mais atrito, ele precisa daquele atrito para continuar executando constantemente. Percebe? Isso a gente está falando com relação ao trabalho, que às vezes você pode ter uma relação pura de trabalho, você pode ter um carinho por aquela pessoa, tá sempre com ela ali, mas às vezes não é no mesmo nível de uma pessoa que você ama, por exemplo. Quando você vai fazer todo esse trabalho que a gente vem dizendo aqui com uma pessoa que você ama, que às vezes machuca muito mais a gente, né? Uma pessoa da família, do relacionamento amoroso, né? Marido, esposa, companheiro, companheira, que quando começa essa relação de conflito, né? Onde o ego da pessoa está muito ativo, é uma coisa que machuca a gente. E por que machuca a gente? Porque o seu ego está dizendo que aquilo é pessoal, que aquela pessoa tá indo contra você, tá falando coisas horríveis para você, tá? Parece que sempre
querendo jogar contra você, ao invés de te ajudar, parece que ela quer te atrapalhar. E tudo isso é uma ilusão, porque não é a pessoa, é o ego dela. E se você está percebendo dessa forma, não é você que está percebendo, é o seu ego também. Percebe? Então isso transforma completamente a vida quando você entende em você o que é essência e o que é ego. E no seu caso específico, a única coisa que você vai fazer é como é que eu faço para sair do meu ego e voltar para a minha essência. E com relação às pessoas, você perceber, é a essência dela que está aqui ou é só o ego? Se for o ego, isso significa que ela está agindo de forma completamente automática, e não é uma forma automática de quem ela é uma forma automática de quem ela não é. E é por isso que gera tanta dor, tanto conflito para você, por lidar com essas pessoas, mas principalmente para elas mesmas, que estão completamente fora de quem elas são, e a essência delas está fazendo o possível para trazer esse despertar. E é isso que causa aquele vazio interior que a grande maioria das pessoas sente, infelizmente. Uma sensação constante de falta, que sempre falta alguma coisa, que sempre falta alguma coisa. E o que falta? Essa conexão com a essência. Nada no mundo externo que essa pessoa possa conquistar vai resolver essa falta, porque a falta é de algo interno e não externo. Faz sentido para você? Se você, a partir desse vídeo, decidir, eu serei a pessoa que vou gerar a transformação. Eu serei a pessoa que, a partir de mim, vou começar a transformar todo o meu mundo externo a partir do meu mundo interno. E eu vou sim olhar de uma forma amorosa, com amor incondicional para essas pessoas que vêm trazendo dificuldades para a minha vida, e por despertar o amor incondicional aqui dentro, é possível que esse amor se conecte com o amor incondicional que tem dentro daquela pessoa, nem que seja lá no fundinho. E aí, pouco a pouco, ele vai aflorando, aflorando, aflorando cada vez mais. Espero que tenha feito sentido para você, que você queira utilizar isso na sua vida para gerar essa transformação positiva. Mas, claro, se fez sentido para você, é importante que você faça sempre tudo do seu jeito, que é sempre o jeito certo. E se faz sentido esse conteúdo, pode contar comigo, que eu estou aqui para te ajudar nessa jornada para sair do ego e voltar para a sua essência. Você pode confiar do fundo da sua alma que o melhor momento da sua vida é agora. Esse é o momento mais importante. Quando você se conectar com isso, você vai despertar e vai perceber a vida maravilhosa que você já tem, e agora você pode finalmente viver ela em sua totalidade.